Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e dos fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sobre o olhar da ciência. São Paulo, 4 de maio de 2021. Este é o quinto episódio do Diário do Front, que eu começo relatando o evento mundial que mais chamou a atenção de todo o planeta nas últimas 2 semanas. Basicamente, eu estou me referindo à explosão de casos e mortes que tomou conta da Índia, que tinha respondido ao primeiro ciclo, à primeira onda da pandemia de Covid-19 no país, com um dos lockdowns mais rígidos já feitos nessa crise. Na realidade, um lockdown que foi anunciado com apenas 4 horas de antecedência para toda a população de um país com 1,3 bilhões de pessoas e gerou um grande trauma na população indiana, mas teve o resultado claro de abater a primeira onda e fazer com que a Índia tivesse um resultado abaixo do que era esperado em termos de casos e óbitos. E isso, de certa forma, foi um alívio para o país, apesar do trauma econômico gerado por milhões de trabalhadores diários que não tiveram tempo por causa do alerta muito precoce, muito rápido, de 4 horas apenas de que o país entraria em lockdown, de sobreviver a essa atuação do governo indiano. Foi realmente um problema muito sério, porque essas pessoas foram pegas de surpresa e ficaram sem poder trabalhar e sem poder sair das grandes capitais como Nova Delhi e retornar para suas vilas. E quando fizeram sem poder usar meios de transporte, milhões de pessoas ficaram presas nas grandes metrópoles, sem conseguir trabalhar. E isso gerou um impacto muito grande, tanto econômico, sociológico, até psicológico na população indiana. Mas o resultado foi que a Índia conseguiu passar da primeira onda sem uma grande explosão de casos e óbitos no país. Todavia, isso gerou um efeito de complacência na população e no governo indiano. E o que nós vimos nas últimas 2 semanas, depois de relatos que eram feitos muito sutilmente na imprensa internacional, de que a população indiana havia relaxado as medidas de segurança, os eventos estavam ocorrendo, o país parecia se comportar como se tivesse já derrotado a pandemia e não houvesse mais nenhum risco. Mais ou menos 3 semanas atrás, nós fomos surpreendidos com uma explosão impressionante de casos que levaram a Índia a cruzar o patamar de 400 mil casos diários alguns dias atrás e desencadear um grau de pânico, de caos e um tal número de mortes que aterrorizou todo o planeta. Na realidade, os números indianos, de acordo com estudos independentes, tanto de jornalistas como cientistas dentro e fora do país, muito provavelmente estão subnotificados da ordem de 5 até 20 vezes. No caso dos casos diários, a possibilidade é que você tenha não 400, mas entre 2 e 4 milhões de casos por dia na Índia. E no caso de mortes, existem relatos baseados nos dados dos crematórios do país, de alguns estados do país, que mostram que a subnotificação de mortos, baseada nos dados oficiais do governo federal, podem ser de até 20 vezes. Ou seja, nós podemos estar tendo
algo em torno de 30 a 40 mil mortes diárias na Índia nesse momento. Nesse momento, como a Índia não tem um sistema de saúde público e não tem uma infraestrutura hospitalar médica capaz de dar conta de uma catástrofe dessa magnitude, é como se uma tsunami tivesse varrido a Índia ou estivesse varrendo a Índia sem nenhuma barreira de proteção. Vários hospitais do país tiveram falta de oxigênio, pessoas morreram por falta de oxigênio, por falta de outros insumos médicos. Os estacionamentos dos hospitais viraram enfermarias. E a imagem que mais chocou o mundo, ou as imagens que mais chocaram o mundo, foram de piras crematórias sendo erigidas, sendo estabelecidas e realizadas não só nos crematórios oficiais, nos espaços desses crematórios, mas nos estacionamentos, até em ruas. Todos os espaços a ponto do céu de Nova Delhi. Segundo o repórter do New York Times, o correspondente americano na Índia, em Nova Delhi, que mora na região sul da cidade, tem escrito um dos relatos mais dramáticos que eu li nos últimos anos, descrevendo que a partir do anoitecer em Nova Delhi, o horizonte da cidade é tomado pelos inúmeros focos vermelhos, alaranjados, que representam as centenas, milhares de piras crematórias acesas em toda parte da cidade que podem ser vistas da janela dos apartamentos por exemplo, de onde mora esse correspondente. Para vocês terem uma ideia, até o suprimento de madeira da cidade de Nova Delhi está sendo comprometido. Aparentemente, as toneladas e toneladas de madeira que são diariamente enviadas para a cidade não estão sendo suficientes para dar conta das cremações que têm que ser realizadas a toque de caixa 24 horas por dia para basicamente tentar manejar as milhares de vítimas que inundam os crematórios. E aí vocês me perguntam, ou podem perguntar, mas por que falar da Índia? Já não chega ao que nós temos aqui? Não, é muito importante falar da Índia porque a Índia mostra o que acontece, o que pode acontecer, inclusive no Brasil, ainda, num país que relaxou suas medidas precocemente, que não tem como debelar um crescimento explosivo de casos devido a novas variantes. A Índia tem pelo menos 2 variantes assustadoras, uma dupla e uma tríplice, que estão gerando essa explosão, ou estão responsáveis por essa explosão de casos e mortes. E basicamente o que a gente vê, o caos sanitário, o caos funerário, a falta de ações coordenadas a nível nacional que caracterizam a crise indiana, podem, por incrível que pareça, descrever um cenário muito plausível para o que pode ainda acontecer no Brasil, apesar de tudo que nós já vimos, de todo o desespero, a falta de coordenação, as mortes desnecessárias, o princípio de um colapso funerário decorrente de um colapso hospitalar que perdura até agora. Falar da Índia é fundamental porque ilustra o que pode ser uma terceira onda no Brasil. Uma terceira onda que viria acima ou cavalgando sobre números ainda extremamente altos, 3 mil mortes por dia. Hoje, no dia 4 de maio, nós tivemos exatamente por volta de 3 mil mortes diárias, 70 mil casos com a subnotificação muito mais do que isso, provavelmente 3 ou 4 vezes mais do que isso, e com um sistema de saúde, eu digo o brasileiro, que depois de 2 ondas, apesar do sistema ter sobrevivido e colapsado nessa segunda, mas sobrevivido e, diferentemente da Índia, ter absorvido parte do golpe que o Brasil sofreu nessas 2 ondas, agora esse sistema está depauperado, ele está basicamente em boa parte do país colapsado, com limites
atingidos e superados de consumo de oxigênio, de medicamentos de intubação, com equipes médicas depauperadas, com perdas, seja por doença, seja por morte, com o país esgotado do ponto de vista psicológico e até econômico. Para se ter uma ideia, vários organismos internacionais e nacionais indicam que pelo menos 100 milhões de brasileiros se encontram numa situação de risco alimentar, à beira de um colapso alimentar, ou seja, quase metade do país. Em suma, olhar para a Índia é ver o que pode acontecer se nós permitirmos que um dos generais mais poderosos da história dos conflitos da humanidade, o general Inverno, chegue também ao Brasil nas próximas semanas e realize aquilo que realizou ao longo de toda a história da humanidade. É só preciso lembrar o que aconteceu nos conflitos napoleônicos com a Rússia, na Segunda Guerra Mundial, na invasão dos nazistas da União Soviética, e mesmo na história passada da Antiguidade, onde o general Inverno, quando envolvido em qualquer batalha decisiva, sempre triunfou. E no caso de uma pandemia como a do Covid-19, basta lembrar que foi no ano passado, no começo do inverno, que a explosão da primeira onda se deu no Brasil, no momento onde tradicionalmente, em várias regiões do país, como a Sul, Sudeste, esse período se caracteriza por um aumento das doenças respiratórias. E não foi diferente com o coronavírus no ano passado. Apesar da primeira onda agora ser muito menor quando nós comparamos com a segunda, que ainda está no seu platô, nós tivemos pequenas reduções em algumas regiões ou alguns estados do Brasil devido a algumas medidas paliativas que foram tomadas, mas com a abertura acelerada de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, com a tentativa de se trazer de volta as aulas presenciais em alguns desses lugares, com o relaxamento do isolamento social, à beira do começo do inverno, o Brasil corre sim um risco de sofrer uma terceira onda que, com toda a característica de colapso múltiplo em várias dimensões, das poucas armas que nós temos, ou seja, no sistema médico, no sistema de prevenção por via do isolamento social de novas transmissões, da testagem que caiu tremendamente no Brasil, com a total falta de rastreamento de casos, que foi basicamente abandonada em todo o país, e com claramente um sistema hospitalar que não dará conta de uma nova explosão, o Brasil pode sim enfrentar uma situação semelhante à da Índia. Basta lembrar que previsões feitas não só por nós aqui no Brasil, mas como fora, como na Universidade de Washington, que eu fico mencionando porque é um centro de pesquisa tradicional em epidemiologia americano e que está fazendo previsões para todo mundo, inclusive para o Brasil, com o cruzamento dos 400 mil óbitos, da marca trágica de 400 mil óbitos na semana passada, o Brasil segue a passos largos para chegar a 1 milhão de vítimas no ano que vem, mas antes, a 500 mil antes do mês de agosto. E no inverno, segundo os dados da própria Universidade de Washington, caso nada seja feito, caso o isolamento social continue caindo, caso a campanha de vacinação, que é o outro ponto fraco da nossa tentativa de enfrentar o coronavírus, porque, como nós todos sabemos, mal e mal nós atingimos alguns dias dos últimos 2, 3 meses, poucos dias, 1 milhão de vacinas por dia, quando precisávamos ter por volta de 2 a 3 milhões de pessoas vacinadas diariamente. Com essa meta não atingida e com a falta crônica de vacinas até para a segunda dose, fruto de uma estratégia completamente absurda do Ministério da Saúde, que começou a liberar
vacinas que eram reservadas para a segunda dose, para aumentar o número de pessoas vacinadas com a primeira dose, que sem a segunda não é efetiva, com todos esses fatores, nós corremos esse risco de sofrer uma terceira onda no começo do inverno e sermos vítimas do general inverno. Passarmos a fazer parte de mais um relato da história da humanidade, onde o general inverno desfrutou de uma vitória avassaladora contra todos aqueles que o ignoraram. E não precisava ser assim. O exemplo do Reino Unido, por exemplo, os dados de hoje mostram claramente que a combinação preconizada desde o começo de janeiro de combinar um lockdown nacional efetivo, rigoroso, com ajuda financeira para a população, mas que fosse combinado com uma campanha de vacinação agressiva de mais de 2 milhões de vacinas entregues por dia, o que aconteceu quando essa combinação foi feita, por exemplo, no Reino Unido, é que depois de 3 meses de um lockdown, do terceiro lockdown do país, hoje o Reino Unido celebrou apenas não só a possibilidade de sair completamente do lockdown, mas relatou apenas 4 mortes por Covid no país. Vou repetir, 4 mortes. A perspectiva é que o Reino Unido tenha 0 mortes nos próximos dias, porque finalmente, depois de erros crassos do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, o país aceitou os conselhos do seu comitê científico no final de dezembro, entrou em lockdown no começo de janeiro, realizou uma vacinação efetiva e conseguiu chegar nesse momento, em maio, com apenas 4 mortes. Esse dado é corroborado por um outro estudo que acabou de ser anunciado ontem por colegas aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu estudei, aliás, uma colega de 1 ano na minha frente, que mostrou que na população dos profissionais de saúde, próximo de 20 mil profissionais de saúde que trabalham no complexo HC e que foram vacinados completamente, houve uma redução de 73% quando comparado com a população da cidade de São Paulo não vacinada. 73% de proteção para casos de Covid-19, mostrando que a Coronavac, que foi a vacina usada primordialmente nesse período nos profissionais de saúde aqui na cidade de São Paulo, foi efetiva. Ou seja, se nós tivéssemos combinado essa vacinação maciça com o isolamento social como deveria ser feito, nós teríamos chegado a um efeito de próximo, segundo o estudo do HC, de 73% de proteção. Pois bem, essas são as notícias mais destacadas e os eventos mais importantes que eu registrei nesse meu diário do Front. Evidentemente, o Brasil, nesse instante, está grudado na televisão e nas redes sociais e na internet, vendo o desenrolar dos primeiros depoimentos na CPI da pandemia, instalada pelo Senado Federal e que vai continuar a colher depoimentos de ex-ministros da Saúde, membros do governo federal e tentar, basicamente, fazer uma análise completa, eu espero, de todos os erros crassos que foram cometidos desde o primeiro-ministro da Saúde deste governo, que apesar de tentar se eximir de responsabilidade dos primeiros dias da pandemia e do planejamento inexistente que ocorreu antes da pandemia começar no Brasil, no final de fevereiro, tem muito a dizer e tem muito a esclarecer, como os outros 3 ministros que o seguiram. Mas nesse momento, eu queria mudar de tom. E eu queria terminar esse 5º episódio do Diário do Front deixando a vocês, ou dando a vocês, ou compartilhando com vocês, uma demonstração de empatia humana, uma demonstração de solidariedade
e um presente que eu recebi inesperadamente e que me tocou profundamente, que sinceramente alterou por vários dias o meu humor, que andava bem para baixo e que de repente sofreu uma guinada para cima, porque depois de receber esse presente maravilhoso do maestro Mário Zácaro, compositor, professor e regente do coro lírico do Teatro Municipal de São Paulo, eu devo confessar a vocês que eu senti um calor humano florescer novamente e como a gente gosta de dizer nos Estados Unidos, um spark de energia tomar conta de mim e voltar a acreditar que mesmo aqui nesse isolamento, nessa quarentena, nessa solidão dessa minha sala de estar, onde eu realizo as minhas pesquisas e onde eu gravo esse diário do Front para todos vocês, de repente eu vi uma flor nascer. E essa flor se materializou na forma de uma composição, de uma música, de uma melodia composta pelo maestro Mário Zácaro, que me ofertou como um presente absolutamente maravilhoso e que eu espero aqueça o coração de todos vocês como aqueceu o meu e traga a todos vocês essa sensação de que a empatia humana existe e sobrevive e resiste a essa pandemia. Que essas notas musicais colocadas majestosamente nessa composição do professor e maestro Mário Zácaro, que eu não conheço pessoalmente, mas espero conhecer logo depois que a pandemia passar, para aprender muito mais sobre esse talento musical extraordinário que ele demonstrou ter, acima, inclusive, do que eu poderia imaginar que uma pessoa que não te conhece, que nunca te encontrou pessoalmente, foi capaz de um gesto tão humano, tão terno, tão carinhoso, que, como eu disse, eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Então hoje eu encerro esse episódio do Diário do Front com essa composição, esse presente do maestro Mário Zácaro, Per la Vita. A todos vocês, uma ótima semana e até o próximo episódio do Diário do Front.